A lei do processo. A liderança se desenvolve diariamente, não em um dia. Anne Shaber, quando morreu em janeiro de 1995, tinha 101 anos de idade. Durante anos, ela viveu em um pequeno apartamento alugado, bastante deteriorado em Manhattan. A tinta das paredes estava descascando, e as antigas estantes de livros que cobriam as paredes tinham uma camada de poeira. O aluguel era de $400 por mês. Shaber vivia do seguro social e de uma pequena pensão mensal que tinha começado a receber em 1943 ao se aposentar como auditora do Internal Revenue Service, um órgão similar à nossa Receita Federal. Profissionalmente, ela não se saíra muito bem no trabalho. Para ser mais preciso, o órgão não fora muito correto com ela. Apesar de formada em Direito e de fazer um ótimo trabalho, ela nunca fora promovida. E ao se aposentar aos 51 anos de idade, recebia pouco mais de $3.000 por ano. Quem a conhecia bem dizia que ela fora tratada de uma forma muito mesquinha. Ela sempre se defendeu sozinha, de todas as formas. Realmente foi uma grande luta. Shaber era um modelo de parcimônia. Ela não gastava dinheiro consigo. Não comprou novos móveis quando os velhos estragaram. Sequer assinava um jornal. Uma vez por semana, ia à biblioteca pública para ler um. Imagina a surpresa de Norman Land, presidente da Universidade Yeshiva de Nova York, ao descobrir que Anne Shaber, uma senhora de quem nunca ouvira falar e que nunca tinha frequentado a Yeshiva, deixava quase toda a sua herança para a universidade. Quando vi o testamento, fiquei perturbado. Era algo caído do céu. A mulher se tornou uma lenda da noite para o dia. Sabe quanto Anne Shaber deixou para a Universidade Yeshiva? Uma herança de $22 milhões. É, isso mesmo, $22 milhões. Como uma solteirana aposentada há 50 anos conseguira reunir uma fortuna de 8 dígitos? A resposta era que ela fizera isso um dia após o outro. Ao se aposentar em 1943, Anne Shaber conseguiu poupar $5.000. Ela investiu o dinheiro em ações. Em 1950, conseguiu lucro suficiente para comprar 1.000 cotas da Sharing Plot Corporation, na época valendo $10.000. E ela manteve as ações, deixando o valor aumentar. Na época de sua morte, aquelas cotas originais foram multiplicadas até se tornarem 128.000 cotas, valendo $7,5 milhões. O segredo do sucesso de Shaber foi que ela passou a maior parte de sua vida construindo seu valor. Não importava se o valor das suas ações subia ou caía, ela não as vendeu, pensando: já me estabeleci, é hora de recolher o lucro. Ela fizera investimento a longo prazo, realmente longo. Quando recebia dividendos, que continuavam a aumentar, reinvestia em novas ações. Passou toda a sua vida construindo. Enquanto outros idosos temiam ficar sem recursos no final da vida, quanto mais ela vivia, mais rica ficava. No que diz respeito a finanças, Shaber compreendeu e aplicou a lei do processo. A liderança é como um investimento, gera dividendos. Tornar-se líder é como investir com sucesso no mercado de ações. Se sua esperança é fazer uma fortuna em um dia, não terá sucesso. Em desenvolvimento de liderança, não há operadores de curto prazo para o sucesso. O mais importante é aquilo que a longo prazo você faz dia após dia. Meu amigo Tag Short afirma que o segredo do nosso sucesso está em nossa agenda diária. Se você investe continuamente em desenvolvimento de liderança, deixando seu patrimônio render, com o passar do tempo, o resultado inevitável é o crescimento. O que você pode ver quando olha para a agenda de uma pessoa? Prioridades, paixão, capacidades, relacionamentos, atitude, disciplina pessoal, visão e influência. Veja o que uma pessoa faz todos os dias, dia após dia, e você saberá quem aquela pessoa é e o que ela está se tornando. Quando dou lições de liderança em conferências, as pessoas inevitavelmente me perguntam se os líderes nascem líderes. Eu sempre respondo: é claro que nascem. Eu nunca conheci um líder que não tivesse nascido. De que outro jeito você esperava que ele viesse ao mundo? Todos rimos, e depois respondo a verdadeira pergunta. Se liderança é algo inato
ou não. Embora seja verdade que algumas pessoas nascem com mais dons naturais que outras, a capacidade de liderar é, na verdade, uma coleção de habilidades e quase todas podem ser aprendidas e aperfeiçoadas. Mas isso não acontece da noite para o dia. Liderança é algo complicado. Existem muitas facetas: respeito, experiência, força emocional, habilidade no trato com as pessoas, disciplina, visão, impulso, noção de tempo. A lista é interminável. Como você pode ver, muitos fatores que afetam a liderança são intangíveis. Por isso, os líderes precisam de muita experiência para serem eficazes. Por essa razão, acho que só comecei realmente a compreender com clareza os muitos aspectos da liderança após chegar aos 50 anos de idade. Os líderes são aprendizes. Em um estudo realizado com 90 grandes líderes em diversos campos, os especialistas em liderança, Warren Bennis e Burt Nanos, fizeram uma descoberta sobre a relação entre crescimento e liderança. Eles descobriram que o que distingue os líderes dos seguidores é a capacidade de desenvolver e aperfeiçoar suas habilidades. Líderes de sucesso são aprendizes, e o processo de aprendizado é contínuo, resultado de disciplina pessoal e perseverança. O objetivo de cada dia deve ser um pouco melhor que o do dia anterior. Assim, é possível edificar a partir do progresso conquistado diariamente. O problema é que a maioria das pessoas superestima a importância dos acontecimentos e subestima o poder dos processos. Queremos resultados rápidos. Queremos o efeito multiplicador que Ann Shaber conseguiu ao longo de 50 anos, mas nós os queremos em 50 minutos. Não me entenda mal. Dou valor aos acontecimentos. Eles podem ser catalisadores eficazes, mas se você quer uma melhoria duradoura, se você quer poder, então baseie-se em um processo. Pense nas diferenças entre esses dois aspectos. Um acontecimento encoraja decisões, motiva as pessoas. Uma questão de tempo. Desafia as pessoas, é fácil. Já um processo encoraja o desenvolvimento e amadurece as pessoas. É uma questão de cultura. Muda as pessoas. É difícil. Se eu precisar de inspiração para dar passos à frente, então irei a um acontecimento. Se quiser melhorar, então iniciarei um processo e me aterei a ele. Como é o processo de crescimento da liderança? É diferente de pessoa para pessoa. No entanto, tenha você grande capacidade natural de liderança ou não, seu desenvolvimento e sua evolução provavelmente ocorrerão segundo 5 fases. Fase 1. Não sei o que não sei. Muitas pessoas não conseguem reconhecer o valor da liderança. Algumas não reconhecem sua importância. Outras acreditam que liderança é apenas para alguns poucos, para as pessoas no topo da pirâmide empresarial. Elas não têm ideia das oportunidades que se perdem quando não aprendem a liderar. Eu percebi quando um presidente de faculdade me confidenciou que apenas um punhado de estudantes se matricularam em um curso de liderança oferecido pela faculdade. Por que isso? Porque apenas alguns deles se viam como líderes. Se eles compreendessem que liderança é influência e que ao longo de todos os dias a maioria dos indivíduos normalmente tenta influenciar pelo menos 4 outras pessoas, isso poderia despertar o desejo deles de aprender mais sobre o tema. Isso é uma pena, porque enquanto a pessoa não souber o que não sabe, não crescerá. Fase 2. Sei o que preciso saber. Em algum momento da vida, muitas pessoas se descobrem em uma posição de liderança. Mas quando olham ao redor, descobrem que ninguém as está seguindo. Quando isso acontece, nos damos conta de que precisamos aprender como liderar. E claro, é quando o processo pode começar. O primeiro-ministro inglês, Benjamin Disraeli, comentou com sabedoria que estar consciente de que você ignora os fatos é um grande passo para o conhecimento. Foi o que aconteceu comigo quando assumi minha primeira posição de liderança em 1969. Fui capitão de equipes esportivas durante toda a minha vida e presidente do grêmio da faculdade. Portanto, me considerava um líder. Mas quando tentei liderar pessoas no mundo real, descobri essa terrível verdade. Ser encarregado de algo não é o mesmo que ser um líder. E aí, descobri a fase 3. Sei o que não sei. Durante algum tempo, lutei naquela primeira posição de liderança. Para ser honesto, confiei em minha excessiva energia e no carisma que talvez tivesse.
Mas chegou um momento em que me dei conta de que liderança seria a chave para minha carreira profissional. Se eu não fosse melhor em liderança, minha carreira acabaria afundando e jamais atingiria as metas que estabelecera para mim. Felizmente, naquela época, tomei café da manhã com Kurt Kompemer, da Success Motivation Corporation. Naquele encontro, ele fez uma pergunta que mudaria minha vida. John, qual é o seu plano de crescimento pessoal? Procurei uma resposta e finalmente admiti que não saberia como responder àquela pergunta. Naquela noite, minha esposa Margaret e eu decidimos fazer um sacrifício financeiro para que eu pudesse participar do programa que Kurt oferecia. Era um passo refletido no sentido do crescimento. Desde aquele dia, passei a cultivar o hábito de ler livros, ouvir fitas e ir a palestras sobre liderança. Quando eu me reuni com Kurt, também tive outra ideia. Escrevi para os 10 principais líderes da minha área e ofereci a eles $100 por meia hora do seu tempo para que eu pudesse lhes fazer perguntas. Era uma bela quantia para mim na época. Nos anos seguintes, Margaret e eu planejamos passar todas as férias nas regiões nas quais aquelas pessoas viviam. Se um grande líder em Cleveland aceitasse o meu pedido, então naquele ano tiraríamos férias em Cleveland para que eu pudesse me encontrar com ele. Não conseguiria explicar como essas experiências foram valiosas para mim. Aqueles líderes partilharam comigo conhecimentos que eu não teria adquirido de outra forma. Fase 4. Passo a saber e cresço, e isso começa a ficar claro. Quando você reconhece sua falta de habilidade e dá início à disciplina diária de crescimento pessoal, coisas empolgantes começam a acontecer. Há vários anos, ensinava liderança para um grupo de pessoas em Denver e percebi na multidão um jovem de 19 anos de idade realmente atento. Seu nome era Brian. Durante 2 dias, observei enquanto ele fazia anotações furiosamente. Observei-o interagindo com os outros. Conversei com ele algumas vezes nos intervalos. Quando cheguei à parte do seminário em que ensino a lei do processo, pedi a Brian que se levantasse para que eu pudesse falar com ele, e desse modo, todos na plateia poderiam prestar atenção. Brian, tenho observado você e estou muito impressionado com sua sede de aprender, de compilar e de crescer. Quero contar um segredo que mudará a sua vida. Acredito que em cerca de 20 anos, você será um grande líder. Quero encorajá-lo a aprender liderança durante toda a vida. Leia livros, ouça fitas regularmente e continue a participar dos seminários. E sempre que se deparar com uma verdade, uma pepita de ouro ou uma citação relevante, arquive-a para o futuro. Não será fácil, mas em 5 anos você verá progresso e sua influência aumentará. Em 10 anos, você terá desenvolvido a competência que torna a sua liderança altamente eficaz. E em 20 anos, quando tiver apenas 39 anos de idade, se tiver continuado a aprender e a crescer, outros provavelmente começarão a pedir que você ensine liderança a eles. E alguns ficarão espantados. Eles olharão uns para os outros e perguntarão: como ele ficou tão sábio de repente? Brian, você pode ser um grande líder. Mas isso não acontecerá em um dia. Comece a pagar o preço hoje. O que é verdade para Brian também é verdade para você. Comece a desenvolver sua liderança hoje e algum dia experimentará os efeitos da lei do processo. Fase 5. Avanço por causa do que sei. Quando você chega à fase 4, é possível que já seja um líder bastante eficaz, mas ainda tem de pensar em cada passo que dá. Contudo, ao chegar à fase 5, sua capacidade de liderar se torna quase automática. Você desenvolve grandes instintos, e é quando o retorno é inacreditável. Mas a única forma de conseguir isso é obedecer à lei do processo e pagar o preço. Para liderar amanhã, aprenda hoje. A liderança é desenvolvida diariamente, não em um só dia. Essa é a realidade determinada pela lei do processo. Benjamin Disraeli, escritor e político britânico, afirmou que o segredo do sucesso na vida é o homem estar pronto para seu momento quando ele chegar. O que a pessoa faz de uma forma disciplinada e coerente e prepara para o sucesso, independentemente de sua meta. Você pode ver o efeito da lei do processo em qualquer área. Larry Bird, jogador do Hall da Fama da Liga Profissional Norte-Americana de Basquete, tornou-se um notável arremessador de 3 pontos porque fazia 500 arremessos todas as manhãs antes de ir para a escola. Demóstenes, da Grécia Antiga, apesar de ter nascido com problemas de fala, tornou-se grande orador,
por recitar versos com pedrinhas na boca e falar acima do rugido das ondas do mar. Para se tornar um excelente líder, você precisa ter esse tipo de dedicação. É preciso dedicar-se a essa tarefa todos os dias. Há um antigo ditado que diz que os campeões não se tornam campeões no ringue, eles apenas são reconhecidos ali. É verdade. Se você quer ver alguém se tornar um campeão, observe sua rotina diária. Ouça o que diz o ex-campeão dos pesos pesados, Joe Frazier. Você pode conceber um plano de luta ou um plano de vida, mas quando a luta começa, você depende dos seus reflexos. É nesse momento que o seu trabalho aparece. Se você enganou no início do treinamento matutino, vai ser descoberto sob os holofotes. O boxe é uma boa analogia para o desenvolvimento da liderança, porque ele diz respeito à preparação diária. Mesmo uma pessoa com talento natural precisa se preparar e treinar para se tornar vitoriosa. Um dos maiores líderes dos Estados Unidos era fã de boxe. Quem? O presidente Theodore Roosevelt. De fato, uma de suas citações mais conhecidas faz uma analogia com o boxe. Não interessa ao crítico, nem aquele que aponta como o homem forte vacilou ou em que momento o outro poderia ter se saído melhor. O crédito deve ser dado ao homem que realmente está na arena, com o rosto marcado por poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que comete repetidas vezes erros e falhas, que conhece os grandes entusiasmos, as grandes devoções e se entrega a uma causa que vale a pena, que, na melhor das hipóteses, no final, conhece o triunfo de uma grande conquista, e que, na pior das hipóteses, quando fracassa, pelo menos fracassa ousando muito. Portanto, seu lugar nunca deve ser com aquelas almas frias e tímidas que não conhecem nem a vitória, nem a derrota. Roosevelt, que também era boxeador, era um verdadeiro homem de ação. Ele não apenas foi um líder efetivo, mas também o mais exuberante de todos os presidentes americanos. Hugh Brogan, historiador britânico, descreveu-o como o homem mais capaz a ocupar a Casa Branca desde Lincoln, o mais vigoroso desde Jackson, o mais culto desde Quincy Adams. Roosevelt era um homem de ação. Ele é lembrado como um sincero homem de ação que defendia uma vida vigorosa. Quando ocupou a Casa Branca, lutava boxe e judô regularmente, fazia cavalgadas difíceis e dava caminhadas longas e cansativas. Um embaixador francês que visitou Roosevelt costumava comentar a ocasião em que acompanhou o presidente em uma caminhada pela floresta. Quando os dois homens chegaram a um riacho profundo demais para ser cruzado a pé, Roosevelt tirou suas roupas e esperou que o dignitário fizesse o mesmo para que pudessem nadar até o outro lado. Nada era obstáculo para ele. Em diferentes momentos da sua vida, foi vaqueiro no Oeste, explorador e caçador de grandes animais e oficial de cavalaria na guerra entre a Espanha e os Estados Unidos. Seu entusiasmo e sua energia pareciam inesgotáveis. Como candidato a vice-presidente em 1900, ele fez 673 discursos e viajou mais de 30 mil quilômetros fazendo campanha pelo presidente McKinley. E anos após deixar a presidência, quando se preparava para fazer um discurso em Milwaukee, foi ferido em uma tentativa de assassinato. Com uma costela quebrada e uma bala no peito, insistiu em fazer seu discurso de 1 hora de duração antes de ser levado para o hospital. Roosevelt começou devagar. De todos os líderes que os Estados Unidos tiveram, ele foi um dos mais firmes, física e mentalmente. Mas não começou assim. O presidente vaqueiro dos Estados Unidos nasceu em Manhattan, em uma família rica e importante. Quando criança, era franzino e tinha muitas doenças. Sofria de asma, tinha miopia e era extremamente magro. Seus pais não tinham certeza de que ele sobreviveria. Quando ele tinha 12 anos de idade, o pai do jovem Roosevelt o advertiu. Você tem a mente, mas não tem o corpo. E a mente sem a ajuda do corpo não consegue chegar até onde poderia. Você precisa construir o corpo. Ele seguiu o conselho do seu pai. Viveu de acordo com a lei do processo. Passou a dedicar uma parte do dia para estruturar seu corpo, assim como fazia com sua mente. E fez isso até o final da vida. Ele levantou peso, caminhou, patinou no gelo, caçou, remou, cavalgou e lutou boxe. Posteriormente, avaliou sua evolução admitindo que quando criança era nervoso e tímido. Mas acrescentou: Por causa da leitura sobre as pessoas que eu admirava e do meu pai, eu tinha grande admiração pelos homens destemidos que dominavam o mundo e desejava muito ser como eles. Ao se formar em Harvard,
Roosevelt era como eles e estava pronto para entrar no mundo da política. Mas Roosevelt também não se tornou um grande líder da noite para o dia. Seu caminho para a presidência foi de crescimento lento e contínuo. Enquanto ocupava diversas posições, de chefe de polícia de Nova York até presidente dos Estados Unidos, continuou a aprender e a crescer. Ele evoluiu e, com o tempo, tornou-se um líder notável. Mais uma prova do que ele viveu segundo a lei do processo. Sua lista de realizações é impressionante. Sob sua liderança, os Estados Unidos se tornaram uma potência mundial. Ajudou o país a criar uma marinha de primeira classe, garantiu a construção do Canal do Panamá, negociou a paz entre Rússia e o Japão, e nesse processo recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E quando as pessoas questionaram sua liderança, já que ele se tornara presidente com o assassinato de McKinley, ele fez campanha e foi reeleito com a maior margem que qualquer presidente tinha conseguido até aquele momento. Roosevelt sempre foi um homem de ação, e quando concluiu seu segundo mandato presidencial em 1909, viajou em seguida para a África, onde liderou uma expedição científica patrocinada pelo Instituto Smithsoniano, um grupo educacional e de pesquisa associado a vários museus, com administração e recursos financeiros provenientes do governo dos Estados Unidos. Alguns anos mais tarde, em 1913, ele foi um dos líderes de um grupo que explorou o não mapeado Rio Roosevelt, também conhecido como Rio da Dúvida, no Brasil. Era uma aventura enriquecedora que ele disse que não poderia perder. Anos mais tarde, ele admitiu que aquela era a sua última chance de ser garoto, e ele já tinha 55 anos de idade. No dia 6 de janeiro de 1919, Theodore Roosevelt morreu dormindo em sua casa em Nova York. O vice-presidente Marshall comentou que a morte teve de levá-lo durante o sono, porque se Roosevelt estivesse acordado, teria havido uma briga. Quando eles o retiraram da cama, encontraram um livro sob o travesseiro. Até o último momento, Roosevelt ainda se esforçava para aprender e evoluir. Ele ainda punha em prática a lei do processo. Se você quiser ser líder, a boa notícia é que você pode conseguir isso. Todos têm potencial, mas isso não acontece da noite para o dia. Isso exige perseverança, e você não pode de modo algum ignorar a lei do processo. Liderança não é desenvolvida em um dia. Esse é um processo que se desenvolve durante toda a vida. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei do processo à sua vida? Qual é seu programa de crescimento pessoal? Se você é como eu era quando me fizeram essa pergunta, tem uma vaga intenção de crescer, embora ainda não tenha um plano específico. Conceba um plano. Recomendo que você leia um livro por mês, ouça pelo menos um CD, fita ou mensagem edificante por semana e assista a uma conferência por ano. Selecione antecipadamente o material necessário, reserve tempo para o crescimento em sua agenda e comece imediatamente. Se achar difícil desenvolver um planejamento do zero, procure meu livro, Today Matters. O dia de hoje é importante. Ele inclui o plano de crescimento pessoal que usei durante anos. Uma coisa que distingue grandes líderes de bons líderes é o modo como eles investem naqueles que os seguem. Assim como você precisa de um plano para crescer, aqueles que trabalham para você também precisam disso. Você pode trabalhar com grupos de empregados por intermédio de livros, fazer curso de treinamento, orientar as pessoas individualmente. Tudo funciona. Basta fazer com que sua prioridade seja oferecer oportunidades de crescimento. Se você é o líder de uma empresa, de uma organização ou de um departamento, pode criar a cultura do crescimento. Quando as pessoas em sua área de influência sabem que crescimento e desenvolvimento de liderança são valorizados, apoiados e recompensados, isso estimula o crescimento. E o ambiente que você criou começará a atrair realizadores e pessoas com grande potencial.